Qual é o pulo do gato para um planejamento sucessório em casos como o do Humberto? Vamos voltar aqui para o patrimônio do Humberto. Ele tem 5 imóveis que a gente, para simplificar, está falando que todos esses imóveis são de 300 mil reais. Algo que é realista para quem conhece o bairro que eu estou mencionando, que é Vila Isabel. O que acontece? Pela lei do estado do Rio de Janeiro, quando a gente faz uma doação, essa doação vai ser avaliada como um caso isolado. Ou seja, ao invés de pegar o inventário e unir todo o patrimônio para chegar nessa alíquota máxima de 8%, ao fazer doações isoladas, que pode ser até no mesmo dia, você está pagando o imposto sobre o valor de cada um desses bens. Então, com cada imóvel a 300 mil reais, a gente vai estar trabalhando com a alíquota dos 4% e não com a alíquota dos 8%. Então, qual é o planejamento? A gente vai fazer uma doação para cada imóvel, um imóvel para cada filho, e essa alíquota dos imóveis, ela vai estar em 4%. Ao invés de pagar sobre o imóvel, quando considerado em conjunto 8%, que 8% de 300 mil reais, a gente está falando aqui em 24 mil por imóvel, né? Para os 8% aqui, a gente está fazendo um cálculo de 12 mil por imóvel. Até vamos pegar a calculadora que não faz mal nenhum, né? 300 mil vezes 4%, 12 mil por imóvel. Então, a gente está trabalhando aqui com um imposto, ao invés de 24 mil, um imposto de 12 mil. A gente já tem aqui, já estou apresentando um método em que, com planejamento sucessório, com ferramentas simples, não estou precisando constituir holding, não estou precisando fazer aparentes simulações ou subterfúgios, está tudo isso dentro da lei e basta planejar para você conseguir alcançar essa economia. Ah, mas na minha família, né, o imóvel é 700 mil, o outro é 1 milhão. Eu estou apresentando aqui um caso em que sim, se você for pensar em cada imóvel isolado, a gente está tendo uma economia de 50%. Nem sempre a gente vai alcançar essa economia tão significativa, mas quando a gente está com um patrimônio tão avançado, só uma economia de 1%, para mim já é um dinheiro que vale a pena a gente investir no planejamento. Sem falar que aqui o Humberto também está evitando conflitos entre os filhos, porque a gente sabe que na prática esses imóveis não vão valer exatamente 300 mil cada um. A gente sabe também que 2 filhos específicos podem estar lutando, falando que eu quero esse apartamento aqui porque é um prédio que eu gosto mais, eu sempre sonhei em morar nesse apartamento. E quando o Humberto faz o planejamento, ele consegue fazer com que isso ocorra da forma que ele desejar. Então, nós podemos sim executar esse planejamento por meio de uma doação individual para cada um dos filhos. Em relação aos valores que estão em conta, ele tem um dinheiro que está em poupança, 500 mil reais em poupança. O que a gente pode sugerir como planejamento patrimonial e sucessório para Humberto, de 70 anos, tá? A gente já fez uma live tanto falando sobre doação em vida, que continua disponível, a gente já fez uma live falando de previdência privada. É permitido a Humberto, sim, colocar todo esse patrimônio numa previdência privada, e aí, quem quiser saber mais sobre previdência privada, como forma de economia tributária, forma de planejamento sucessório, pode dar uma olhada na live, que eu explico muito bem sobre os tipos de previdência, sobre tabela progressiva, tabela regressiva, qual que vai valer mais a pena para o caso do Humberto, qual que vai valer a pena para o seu caso, mas que fica claro que em relação ao imposto sobre a herança, a gente transforma algo que seria considerado como herança em uma indenização de natureza securitária. É assim que é interpretada os valores que estão em previdência privada. Então, a solução aqui para Humberto seria colocar em previdência privada, com todos os seus 5 herdeiros como beneficiários em igualdade de condições, e no final cada um vai receber os seus 120 mil vindo da previdência privada. Com isso, a gente está fazendo esse planejamento, que é um planejamento da parte do dinheiro, da parte do investimento financeiro, em que o Humberto garante que não vai ter cobrança de imposto sobre a herança para esse caso, com uma série de decisões do STJ que estão confirmando que a interpretação correta é essa sim, tá? Esse planejamento, a gente está falando de um imposto que será pago 12 mil reais em cada uma dessas doações de forma isolada, 5 doações. A gente chega num imposto total de 60 mil reais, ou seja, um imposto que seria de 160 mil, a gente consegue, com esse simples planejamento, reduzir em 66%. Tá? A gente passa para uma alíquota efetiva, nesse caso, de 3%. Tá? Essa é a magia do planejamento sucessório e como que pode
ajudar na economia tributária sem ocultar valores, sem simulações, simplesmente observando a lei do estado em que se encontra esse imóvel e, com base nas próprias regras legais, aplicando aquilo que traz a melhor economia.